Bom dia, bom dia para quem está me ouvindo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja promovendo no teu coração uma grande expectativa com relação àquilo que Ele quer falar ao teu coração neste dia. Eu sempre digo para as crianças: prestem atenção no que vamos ministrar a respeito da palavra de Deus e vamos ver qual é a verdade que deverá ser guardada no nosso coração. Então, que você fique atenta ou atento ao que o Senhor vai falar, para que essa verdade fique gravada no teu coração. Iniciamos uma nova semana, nova meditação a respeito de uma outra mulher aqui da palavra de Deus. E nós vamos falar essa semana sobre a viúva de Serepta, uma viúva que Deus usou para sustentar o profeta. Então, nossa meditação está lá em 1 Reis, nós vamos meditar no capítulo 17, versículo 2 e 3, e no versículo 6 a 9. E o título é Uma Viúva para Sustentar o Profeta. E eu acrescento aqui, um chamado para sustentar. Vamos lá, 1 Reis 17, 2 e 3 diz assim: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Daí depois, no versículo 6 ao 9, diz assim: Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo assim: Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. A história da viúva de Serepta também é, em parte, a nossa história. Ela não foi chamada para pregar, para curar ou para profetizar. Ela foi chamada para sustentar. Sustentar no ministério de Deus através do profeta. Sustentar sua obra, sua causa. Isso também é um chamado divino. O que ela fez por Elias não foi fruto do acaso, foi fruto da determinação divina. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Embora ela mesma ignorasse, não estava sendo movida por obrigação, nem mesmo por compaixão. O que ela fez foi motivado pelo decreto de Deus. O propósito de Deus abrangia não apenas o profeta, mas também o sustentador do profeta. O Deus que levantou Elias também levantou a viúva. O Deus que lhe ordenou que profetizasse e proclamasse sua palavra, ordenou a essa viúva que fosse a provedora da obra dele. Os propósitos de Deus abrangem não apenas a obra de Deus, mas também a mim e a você, chamados para ser o sustentador dessa obra. Deus é o Deus que cuida de tudo. Cada um tem sua função, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Essa passagem está lá em 1 Coríntios 12, 6. Entretanto, essa determinação divina traz também a capacitação divina. Se aquela viúva haveria de suprir Elias, ela somente o faria porque Deus a supriria também. O Deus que ordena é o Deus que capacita. Suprimos porque somos supridos por Ele. Ajudamos porque fomos ajudados. Agimos porque Ele opera em nós. Nossa capacidade vem de Deus. A palavra já nos diz isso lá em 2 Coríntios 3, 5. Inclusive, a capacidade de ajudar financeiramente. Essa capacidade também vem de Deus. As ordenanças divinas também trazem consigo a bênção.
Seus mandamentos são um privilégio, pois bem-aventurado é aquele que obedece. A obediência produz a bênção. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Isso está escrito lá em Lucas 4, no versículo 25 e 26. Há muitas pessoas neste mundo que talvez tenham mais do que você. Entretanto, foi você o escolhido para o sustentador de sua obra. Aproveite esse privilégio, obedeça e contemple a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu li esse texto todo aqui, e faz, ele faz parte de um livro devocional que eu tenho, que se chama A Jornada, 365 Dias com Ele. Ele foi escrito pelo pastor Ignaldo Hélio de Souza. E faz uns dias que eu li esse texto no meu devocional com meu esposo, nós dois lemos, e eu falei, meu Deus, que maravilhosa palavra é essa sobre essa viúva de Serepta, que ela foi escolhida por Deus para sustentar o profeta. E me chama a atenção ali que o autor aqui ele fala assim que ela não estava sendo movida por obrigação, nem mesmo por compaixão. O que fez ela se mover em sustentar aquele profeta foi o decreto de Deus, o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele é irrecusável. O chamado de Deus na nossa vida, ele é irresistível. Às vezes você olha para uma pessoa, meu Deus, mas como é que ela consegue? Esse tempo atrás estava o maior rebuliço, né, em Israel e tudo, e uma missionária que estava aqui no Brasil, louca para voltar para lá. Eu, né, eu falei, meu Deus, mas o que motiva uma pessoa a querer ir lá no burburinho? É o decreto, o chamado de Deus no coração. Essa viúva de Serepta, que a gente ainda não sabe o nome, não sei se alguém vai conseguir descobrir, ela foi movida pelo chamado. Ela foi movida pelo decreto de Deus. E no caso aqui, era para manter a obra. Como que está você ao ouvir o chamado de Deus? Seja para qual motivo for. Aqui ela sustentou. Uma viúva, ela já é mais vulnerável, né? Ela, naquela época, então, naquela época, as viúvas eram muito vulneráveis. E Deus sustentou ela, para ela sustentar o profeta. O mesmo Deus que manda e envia, ele dá o recurso. Então, quando Deus te der um chamado, não tenha medo. Obedeça. Obedeça. Porque para você ajudar alguém, para você suprir a necessidade de alguém, você vai ser suprida. Seja para a missão que for, que Deus te capacitar, que Deus te ordenar, Ele vai te capacitar. Então, pense bem nessa palavra, que é o mesmo Deus, né, que te chama, também te sustentará. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Que Deus abençoe seu dia. Vamos orar? Essa palavra também é para mim. Deus querido, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Ah, Deus, como eu quero ouvir o teu chamado e como eu quero te obedecer. Independente, Senhor, de qualquer questão. Independente, Senhor, se alguém que convive comigo não faz. Independente, Senhor, se eu não tenho recurso, eu sei que o Senhor vai mandar. Independente, Senhor, se eu sou ou não reconhecida. Eu quero, Senhor, agradar o teu coração e cumprir o chamado. Muito obrigado, Senhor, e eu peço por todos esses que me ouvem, que essa palavra, que essa verdade possa ser guardada no coração e possa ser vivida. E que o Senhor encha de paz
o coração de cada um que me ouve quando ouvir o teu chamado, e que eles possam obedecer e serem usados e frutificar. Assim eu te louvo, te agradeço e abençoo, Senhor, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém, né? Que palavra gostosa. Que Deus abençoe seu dia, que você frutifique, que você prospere e que você não perca tempo em obedecer o chamado do Senhor, que é irrecusável e irresistível. Um abraço bem gostoso e eu amo vocês. Até mais.